E aí, galera? Bom, o governo Bolsonaro nem começou na prática, mas já está criando vários problemas para o Brasil, né? Acho que o Bolsonaro ainda está tá acostumado com as eleições, onde ele poderia falar aquelas barbaridades que ele falava, simplesmente aquelas frases feitas, e não ter repercussão, porque a repercussão era só nacional, era só no âmbito moral, né, da perspectiva, enfim. Agora, como futuro chefe de Estado, eu acho que ele não se deu conta ainda de que todas aquelas declarações estão vindo à tona agora, e os países citados nas declarações do Bolsonaro estão começando a se incomodar e já estão retalhando, né? Uma das retaliações foi o governo de Cuba, que saiu do programa Mais Médicos, causando um problema enorme para o Brasil, né? E algumas pessoas no canal, eu postei um vídeo falando sobre isso, e algumas pessoas questionaram por que na verdade, os mais médicos é, estavam não querendo passar pelo Revalida. Isso é até pertinente, mas o problema está um pouco anterior. Você, como chefe de Estado, você tem que ter um cuidado de não atrapalhar a máquina, porque a máquina já está funcionando. Quer dizer, o país está ali bem ou mal, ele está a engrenagem está virando. E com essa declaração que o Bolsonaro deu, ele fez a engrenagem parar. E o que significa isso? Significa que várias pessoas em cidade ribeirinha, onde tinha ali 20 médicos cubanos, né, era só médico cubano, estão saindo e as pessoas estão sem atendimento. E aí a pessoa pode falar, ah, mas o médico não foi revalidado, precisa saber se é médico ou não é. Bom, ele estava lá, ele já estava atendendo, né? Aí você vai e pergunta diretamente para a pessoa que estava sendo, que nada mais justo perguntar para a pessoa que estava recebendo o atendimento. Ela queria o atendimento, não importava para ela se era cubano, chileno, russo, paraguaio, ela queria o atendimento e agora ficou sem. Quer dizer, quem está sofrendo? A população pobre. Então é uma declaração inconsequente que causou vários problemas, causou vários e vai causar muito mais problemas para as pessoas que precisam de médico. Ah, mas abriu a licitação lá, o edital para os médicos brasileiros comparecer. Apareceu já reportagens, relatos que os médicos brasileiros querem atuar nas capitais. Por quê? Porque o cara que se formou médico, ganhou uma grana para se formar, porque o curso de medicina no Brasil é caríssimo, tipo é 10, 15 mil reais a mensalidade, e pagou uma grana, o cara não quer ir atender lá a 10 horas de barco, 20 horas de barco lá no interior do Pará. Ele quer atender em São Paulo, né? E até aqui na periferia de São Paulo tem dificuldade, você imagina lá no Pará. E as pessoas lá deixam morrer? São brasileiros também. Então essas declarações já estão causando um mal terrível ao Brasil e ele nem assumiu, né? Aí tem a parte ideológica, que virou a moedinha, né? A gente tem a moedinha do direita e esquerda, a gente estava sobre da esquerda atualmente, né? Da falsa esquerda. Agora vem a falsa direita, ou direita e esquerda é a mesma coisa, entenda como quiser. Para mim, direita e esquerda é a mesma coisa. E agora o Bolsonaro quer implementar essa agenda neoliberal, né? Então ele está impondo isso violentamente, está deixando claro a sua paixão pelos Estados Unidos, sendo que ele deveria ser apaixonado pelo Brasil, né? Deixando claro a sua aceitação. Tem um vídeo também falando das Forças Armadas aí, que era uma introdução do Enéas.
Ele falando, o Bolsonaro, junto ali com o Major Olímpio, com o filho dele, e que uma idiota de uma empresária ou empresário falou, pô, você tá reclamando de ter os haitianos aqui, se fosse sueco, você não ia reclamar. Ele falou, sou imbecil, você acha que o sueco ia vir pra essa droga que é aqui? Essa porcaria, droga, não sei o que ele falou, quer dizer, essa porcaria é o Brasil, né? Às vezes eu tenho a impressão que o Bolsonaro vive numa bolha, né? Ele acha que o pobre é o cara que ganha ali seus 4 mil por mês, que tem seu carrinho popular, sua casa financiada. Eu acho que ele não tá batendo com a realidade do Brasil. Ah, o Brasil tem que se escorar nos Estados Unidos, nas leis dos Estados Unidos. Beleza, por que você não fala sobre cobrança de juros e dividendos dos banqueiros? Os Estados Unidos cobram, tributação soberana. Isso ninguém fala, né? Então, essas pautas que são importantes para o Brasil estão totalmente abandonadas. E só vem essa parte essa luta fictícia contra o comunismo. Ah, o comunismo é o mal do mundo. O comunismo, como se a gente estivesse na Guerra Fria. É uma guerra santa, como diz o ministro das relações, acho que é o embaixador do Brasil, né? O diplomata lá que ele nomeou, fez um texto no blog dele que o santo, né? O Donald Trump seria o salvador do Ocidente, né? Só o Trump salvará o Ocidente. Quer dizer, os caras têm uma devoção pelos Estados Unidos, principalmente por Donald Trump, que é uma coisa quase angelical. Então, a política do Brasil vai ser servir mais os Estados Unidos em troca de quê? Em troca olha, vamos ser amigos, eu vou te dar meu carro, minha casa, minha mulher, e a gente vai ser amigos só pra gente andar junto. É isso? O que o Brasil vai ter em contrapartida disso? Com os Estados Unidos, a política americana está bem clara. É uma política protecionista, diretamente ligada aos interesses norte-americanos. Então o Brasil vai ser um país ali que vai estar de bobão ali, quebrando as relações exteriores com a Arábia Saudita, com os países árabes, que já teve problema, com a China, com o Mercosul, enfim. Quer dizer, só para bajular os Estados Unidos e Israel? Em troco do quê? Estamos defendendo a honra e a moralidade do mundo? Meu, o Brasil é um país pobre. Morre 70 mil pessoas por dia, por ano, sei lá, aqui no Brasil. O Brasil tem a maior desigualdade do mundo. É o país que mais concentra renda no mundo. Ou seja, existem dois Brasis. O Brasil que é comparado a Dubai, que é de 13 mil famílias ali, e o resto do Brasil que é comparado à Etiópia, entendeu? Que é paupérrimo. Então, esses caras, eles não têm esse feeling de separar. E parece que o político ele tem que estar antenado com a parte pobre, com a parte fraca do poder, né? Ele tem que estar antenado ali com o pessoal que elegeu ele, a parte pobre, porque 57 milhões de pessoas que votaram nele não são milionários. Então ele tem que estar antenado com aquele povo ali, para ajudar esse povo, a parte mais fraca. A política serve para quê? Para você proteger os fracos. Não se aliar aos ricos e falar assim, olha, hoje vai ter 1 quilo de carne ao meio-dia, quem quiser vir buscar, vem. Amanhã tem meio quilo. Sabe, é uma coisa totalmente esquisita que está acontecendo nessa
posse do Bolsonaro. E as consequências vão ser desastrosas, né? Quando a população começar a sentir na carne tudo isso que a gente está falando, a população realmente vai se revoltar. E aí tudo vira, todos os aliados dele vão meter o pau. Então essa nova política que vem se instalando vem baseado na moralidade, que é importante, mas tem outras coisas que são muito mais importantes, né? Como a sobrevivência do ser humano. Então muita gente vai passar fome, desempregado e enfim, tem milhões de coisas que são importantes também, tanto quanto a moralidade, e que precisam serem tratadas de forma clara e não estão sendo. Então o Brasil pré-Bolsonaro aí está mostrando um cenário triste e catastrófico a médio e longo prazo. Beleza, gente? Valeu, um abraço.